Vamos lá, pessoal. A gente está dando continuidade aqui à nossa parte 2 da aula de artes. Hoje vamos aprofundar mais na parte de arte contemporânea. Esses vão ser alguns dos tópicos que nós vamos abordar. Não vai ter minimalismo, tá? Mas vai ter neoconcretismo, parangolé inserido também. E que cai bastante no Enem, vocês vão ver. Aí vamos lá. Eu estou aqui com o professor Leonardo, essa referência, esse grande intelectual da nossa modernidade aqui. O homem é o rei do Instagram hoje em dia. Que é isso, rapaz? Deixa de coisa. E vamos dar continuidade. A gente parou em modernismo, mas vamos agora para um tópico importantíssimo do Enem, que é justamente o abstracionismo. Aqui. Arte abstrata, o abstracionismo. Quais são os aspectos centrais, Leonardo, que a gente tem que trazer aqui nesse movimento artístico? Eu queria chamar a atenção aí, primeiro saudando aí ao pessoal, primeiro agradecer a presença e a participação no nosso encontro presencial, né, no nosso evento, na nossa catarse. Agradecer, enfim, as várias mensagens, aos vários comentários que fizemos, né, e agradecer a você também pela parceria de sempre, né? Enfim, mas eu queria chamar, Igor, primeira coisa importante da arte abstrata, do abstracionismo, esse segundo ponto, quer dizer, a gente vai ter um distanciamento pleno da realidade. Então, olhando para essa imagem que está aí, do Kandinsky, é muito importante guardar o nome de alguns artistas. Então, a gente sempre fala, tanto na literatura, nos movimentos literários e de alguns autores, pensar em Kandinsky como o grande expoente do abstracionismo. E aí, esse terceiro ponto, além do distanciamento da realidade, quer dizer, aquilo que é abstrato é aquilo que não pode ser palpado, aquilo que não pode ser visto de forma real, né? Esse terceiro ponto aí, na obra abstrata, na arte abstrata, nós temos sensações e interpretações diversas. Acho que isso é muito importante, né? A gente chamar a atenção. E claro, pelo fato da arte abstrata, da arte do abstracionismo permitir interpretações diversas, cai naquele discurso, então tudo é arte. Então se eu jogar tinta numa tela, tudo vai ser permitido, né? E aí, isso, como a gente colocou nesse quarto ponto aí, alvo de muitas críticas, porque há uma certa banalização. Então qualquer um pode ser artista, tudo pode ser arte, né? Isso a gente já falou presencialmente em relação ao dadaísmo, né? E é importante, Potito, a gente lembrar ao aluno que, vamos pegar 3 conceitos aqui, o que é clássico, né, que a gente falou, harmonia, simetria, perfeição, equilíbrio e tudo mais, né? Falamos do renascimento, falamos de perspectiva. A gente fala do moderno, que é uma grande ruptura, né? E eu costumo lembrar aos alunos que clássico, moderno e contemporâneo. Lembrar que moderno e contemporâneo não são a mesma coisa, gente. Tá? O clássico, como eu falei, harmonia, simetria, perfeição. Moderno, ruptura. E a gente lembra que, e a gente falou isso presencialmente, que o contemporâneo é uma ruptura dentro de uma outra ruptura, quer dizer, uma ruptura ainda maior. Então a arte abstrata, talvez ela realmente provoque muitas reações adversas, porque ela foge a padrões completamente esperados da arte. Então a gente colocou aí, é uma representação não figurativa, ela se distancia da realidade, né, e ela vai permitir ao espectador, ao observador, ter interpretações as mais diversas e, claro, isso vai ser alvo de críticas, isso vai ser alvo de possíveis comentários absolutamente pejorativos em relação à arte. Então, acho que é isso que é importante destacar. E é importante lembrar, pessoal, o contrário do abstrato é figurativo. Por isso colocamos no primeiro ponto. Representação das formas de maneira não figurativa. Lembrando, contrário de abstrato, figurativo. Então, Léo trouxe aqui um destaque para o abstracionismo geométrico, e eu acho interessantíssimo, Léo, porque o pessoal olha aqui esse quadro, composição em vermelho, azul e amarelo, e diz assim, Igor, isso não é cubismo não, porque é geometrização das formas. Cara, eu já disse, tomem cuidado com essa banalização, com essa simplificação do termo do cubismo, que ele é muito mais profundo que isso, e só porque tem geometrização não quer dizer que é cubismo. Perfeito, perfeito. Né? É importante fazer só um registro, se alguém daqui da Paraíba, né, das escolas, é interessante dizer isso,
Se alguém reparar hoje, e já de um certo tempo, as escolas públicas do estado da Paraíba, elas estão sendo ambientadas, decoradas na sua parte, nos muros, na sua parte externa e também no seu ambiente interno, exatamente por isso que está aí na esquerda, né? O Mondrian, por essa composição abstrata geométrica. Então, a Paraíba, atual governo e governos anteriores, adotou o abstracionismo e foi motivo de muita crítica, aquilo que eu acabei de dizer. Há tanta coisa de artes que o governo poderia usar como eventualmente como uma decoração, né, uma ambientação, e um pouquinho de conhecimento sobre artes nunca é demais, né? A Paraíba fez essa opção, é um abstracionismo, sim, é artes, sim, mas como eu acabei de dizer, serve de alvo para muitas críticas. Então, nossas escolas públicas, Campina Grande, Paraíba, enfim, o estado todo, várias cidades, né, que têm suas escolas públicas, boa parte delas, eu não vou dizer todas porque eu não conheço de verdade, mas as grandes cidades, Campina, João Pessoa, Patos, Souza, enfim, as escolas públicas da Paraíba boa parte delas está sendo colocada, né, nessa ambientação, exatamente nesses quadradinhos coloridos, né? A composição em vermelho, azul e amarelo do Mondrian, outro nome importante para a gente guardar. Só que aí mais ligado ao abstracionismo geométrico. Exatamente. Simbora. Agora, aí é com você. Aí, esses nomes em inglês aí é com você. Você falou disso lá no nosso evento, isso. Falamos presencialmente, vamos só dar uma revisada, né, Léo? Porque sempre é importante revisar expressões abstrato. Eu acho que também, como foi um tópico um pouco mais corrido, que a gente teve que falar um pouco mais rápido, é importante a gente dar uma olhadinha novamente. Lembrando da técnica, vamos ter o Action Painting, né? E o gotejamento, ou dripping. O Action Painting consiste no quê? Ele botava o quadro no chão. Um dos principais expoentes desse movimento artístico era Jackson Pollock. Ele botava um quadro no chão, pegava o balde de tinta, acaba o pincel dentro e saía jogando tinta de forma não aleatória, lembrando sempre, Léo, mas de uma forma a expressar os sentimentos que ele tinha no momento. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo dele fazendo action painting, né? Deixa eu só diminuir aqui o som. Quando você aplica essa técnica, você só tem uma ideia relativa do resultado. Porque você está na hora, não existe um planejamento de como vai sair o quadro, para que expressasse da forma mais genuína o interior do artista, né? Então, produzir de acordo com o seu gesto, ritmo, controlado. E é importante a gente chamar a atenção que eram obras dramáticas, dinâmicas, e o foco do artista era no ato da obra. Então, como um planejamento, ele fazia justamente do momento artístico a sua expressão fácil. E é isso que é importante destacar em relação tanto ao expressionismo abstrato, como a gente vai ver também outras tendências contemporâneas. Primeiro, uma coisa importante também é o suporte, né? A gente vai ver que o suporte tradicional, a moldura, esse suporte está sendo, a arte contemporânea vai diluindo, né? Exatamente, ele vai usar o próprio chão aí, o próprio, né, espaço aí diferente, o suporte é diferente, as rupturas cada vez mais fortes. Uma outra coisa que é muito característica, o Enem adora cobrar isso, em relação o fazer, quer dizer, o que importa não é o produto final, o que importa é o processo. Então é o cara tá ali, como você disse, não é aleatório, mas o importante do expressionismo abstrato, o Jackson Pollock, né? Ele vai colocar isso de forma, é o processo, quer dizer, o que chama a atenção nossa, espectadores, é exatamente o fazer. Claro, ao final a gente vai ter um produto, mas o mais importante para a arte contemporânea é o ir fazendo. Observem, eu vou pegar aí, você que é um expert do inglês aí, observe as expressões, o painting, dripping, o ing, que no inglês a gente sabe que dá a ideia de continuidade, de uma coisa que está em processo. Então é importante destacar isso para a arte abstrata, né? Para a arte, e não só para a arte abstrata, mas para toda a arte contemporânea. O processo é muito importante, é observar que o artista está sempre fazendo alguma coisa. Ao final teremos um produto, mas o processo é absolutamente relevante. Perfeito. Então aboliu o cavalete, nada de cavalete, lembrando isso aqui é o cavalete, só para lembrar para vocês aqui, nada de cavalete.
deixa eu dar aqui essa coisa que a gente está chamando a atenção. Ó, o Enem cobra isso assim. E aí o resultado de que a experiência que tivemos no nosso encontro presencial, na nossa catarse, eu vi vários alunos, e é isso que a gente está, por isso que a gente está aqui fazendo essa sequência agora de forma virtual, de forma online. Leonardo, depois que a gente teve aquele momento lá, a gente bate o olho numa questão e já olha a alternativa correta. Por isso que a gente está aqui. Então, Potita está ressaltando aqui o fato de expressões como aleatoriedade ou algo aleatório. Não é aleatório, não é uma coisa assim, eu vou fazer qualquer coisa aqui. Não é isso. E o que eu acabei de dizer, há um processo que é relevante. Então, o processo artístico para a arte contemporânea é muito bem destacado. Então, fiquem ligados nisso que a gente está chamando a atenção. Vai ser cobrado isso, pode ser cobrado aquilo ali. Né? É com essa intenção que a gente está aqui contando exatamente mais esse momento para vocês. Esse aqui já falei, brinquei um pouquinho na hora, não foi? Isso. O quadro dele foi vendido bem caro. Isso. Mas vamos lá para essa questão. O expressionismo abstrato de Jackson Pollock é marcado pelo, letra A, equilíbrio cromático. O que seria esse equilíbrio cromático, Léo? A questão das cores, né? As cores, meio que não há uma cor que se, digamos assim, sobressaia em relação às outras. Será que é isso? Não. Obtido não, né? Na pintura em telas de grandes dimensões dispostas... Aí é que tá, o aluno fica ligado, grandes dimensões no chão, mas não há essa questão cromática, não há essa busca por equilíbrio. Equilíbrio não é uma coisa que é muito comum na arte contemporânea, né? Pelo contrário. Como o ressaltou, é mais comum no classicismo. Exatamente. Letra B, pela potência do gesto amplo e rápido que imprime o rastro de um movimento físico sobre a tela, justamente para destacar a ação do artista, né? Aqui o quadro dele. Perfeito. E olha para a letra C, contraste entre cor e luz, a gente já falou disso de outro movimento. A letra D, Potita, exatamente o caráter aleatório, não é aleatório, como a gente ressaltou, né? E a letra E, vibração do gesto com movimentos simétricos. Simetria lembra era clássica, né? Movimentos, aquela coisa, não, é uma coisa que ele vai fazer ali no seu instinto, planejado, tem um certo planejamento, mas não é essa simetria. Então, letra B de bola. Letra B de bola. É isso? Exatamente. Eu trouxe só o quadro dele para mostrar só uma coisa, Léo. Não existe um equilíbrio. O vermelho, o branco. Vê como o branco está muito mais predominante do que o vermelho, se você for parar para reparar. E assim, tentando mostrar justamente a expressão interior do artista. Esse é o intuito da obra de arte. Perfeito. Expressionismo abstrato. Eita, agora tem aluno meu, eu virei já meme, porque sabem da minha paixão pela pop art. E aqui a gente vai fazer um gancho também com redação. A gente fez isso presencialmente. Pode usar isso aqui como temática de redação. Primeira coisa da pop art é um movimento que vai surgir ali anos 50, anos 60 do século 20, né? Mas aí vamos a esse primeiro tópico aí, oposição à arte abstrata. Não, a gente vai partir de elementos reais. Então, observem essa imagem aí da tela, à direita aí, a gente tem figuras, né? A gente tem, por exemplo, se destacando Marilyn Monroe, né? Mais à direita a gente tem o Mickey, ou seja, nós temos ícones do mundo da cultura pop, da cultura de massa, né? Do mundo conhecido aí. E aí a gente precisa associar, Potita, a cultura da pop art, tradicionalmente, ou traduzida normalmente como arte pop, arte popular, mas a gente precisa dizer, e aí, contexto histórico, essa cultura é o reflexo de um pós-guerra. Um pós-guerra em que os Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, saem como a grande hegemonia e implementam no mundo, isso é repertório, o American Way of Life, ou seja, o modo americano de viver. E esse modo americano de viver é o modo de estimular o quê? O consumo. Então você que está nos assistindo aí, nos acompanhando, guarde isso aí. A pop art, ela vai pegar elementos que são conhecidos da grande massa, como Marilyn Monroe, como o próprio Mickey. A gente vai ver Michael Jackson sendo trabalhado. Coca-Cola. Exatamente, a Coca-Cola como elemento, talvez o máximo elemento do mundo capitalista, do mundo do consumo. E eu vou ter aí um diálogo, olha aí, e a apropriação de HQs. Quer dizer, a gente vai ter um colorido muito importante, né? E aí, o mundo pop é exatamente isso, cores muito fortes e brilhantes, dialogando com HQ, dialogando com a publicidade, dialogando com propagandas, tá?
E aí, arte para consumo das massas. Então, o mundo pop, do qual o Andy Warhol, está aí na nossa imagem aí, é não o único, mas é o grande expoente desse movimento. A arte pop, ela tenta fazer com que todos possam ter contato com, né, a arte feita para ser divulgada, para ser consumida, reproduções em série do mesmo tema, a gente vai ter isso também, tá? Mas acima de tudo, uma massificação da arte. E aí uma coisa importante, eu não sei, a gente não está aqui com nenhuma caneca agora, mas um exemplo de como a pop art ela veio lá atrás e ela ainda se massifica e ela ainda se estabelece hoje. Hoje é muito comum você ter camisetas ou canecas produzidas em série. Né? Eu lembro de uma camiseta que eu tenho em casa, não vim com ela para gravar, mas vocês já devem ter visto aí. Por exemplo, aqui no Nordeste, né, tem uma camiseta que é cuscuz é melhor do que muita gente. Então, o meme, o que é o meme? É aquilo que é massificado, é aquilo que virou piada e vira piada, uma frase que é muito conhecida, né? Se aveste não, né? A música lá que o Flávio José tão bem canta. Então, isso é a cultura pop, isso é arte pop, é pegar algo, massificar. Então, chama a atenção disso aí, ó, presença de celebridades ou personagens fictícios em histórias de quadrinhos, anúncios, revistas ou fotografias. E olhem para as cores. Olhem para as cores. Lembra o universo das histórias em quadrinhos. Então, é a arte feita para ser consumida. A arte como produto. Isso é o pop art. Perfeito, perfeito. Fechado? E chama muita atenção disso aqui, que é o diálogo com outros estilos artísticos. Exatamente. Lembrando, HQ é arte, pessoal. Exatamente. E tem sido cobrado no Enem. Exatamente. HQ sempre tem caído, pelo menos uma besteirinha, uma questão de história em quadrinhos, da arte sequencial no Enem. Isso, arte e cultura popular. Simbora. Olha aí, olha aí. A gente vai ter essa sequência dessas latas, né, do Andy Warhol. Olha para essas imagens da direita aí. Outra coisa importante de um estilo da pop art que eu não falei e vou falar agora. Mas olha para essa imagem da direita aí. Lembra, essa imagem superior, lembra HQ. E olha aquilo que a gente acabou de falar. Cores, eu tenho uma personagem, né, Marilyn Monroe, que era um ícone, um símbolo sexual dos anos 60, 50, 60, em série, produção em série, porque lembra a perspectiva do Fordismo, quer dizer, a arte como produto, a arte que vai ser massificada. E olha, Potita, para essa imagem, que não é do Andy Warhol, mas olha para essa imagem da esquerda, eu tenho uma técnica que remete ao cubismo e ao dadaísmo, que é a colagem. Então a gente observa aí que eu tenho elementos que estão sendo colocados no mesmo plano, prestem atenção, pessoal, nessa imagem da esquerda. Tá? A gente fala de colagem, falamos disso presencialmente. A colagem é uma técnica que vem lá das vanguardas, mas vai aparecer também em outros momentos contemporâneos. Então a pop art ela usa as cores chamativas, as cores que dialogam com o universo das histórias em quadrinhos, mas ela também retoma um procedimento estético, um procedimento técnico que remete às vanguardas. Colagem. É bom guardar isso aí. Beleza? Beleza, beleza? Vamos embora. Como o Léo falou, colagem não está só em cubismo. Exato, exato. O grande problema, Potita, do aluno é que ele quer guardar tudo numa caixinha só. E aí, meu querido, minha querida, não faz isso quando você for estudar. Claro, não deve fazer isso nunca. Eu vou dar um exemplo da literatura aqui, só para a gente não perder a deixa. Gregório de Matos. Gregório de Matos. Qual é o movimento de Gregório de Matos? Barroco, né? O Boca do Inferno. Aí o aluno estuda a literatura brasileira, vai revisar tal. Não, Gregório de Matos é o Boca do Inferno, é aquele que falava mal de todo mundo, é o poeta satírico. Mas é bom lembrar que Gregório de Matos, claro, numa escala menor, também fez poesia religiosa, também fez poesia filosófica, ele reflete sobre a nossa questão, né, que nós estamos aqui de passagem, nós somos... Ou seja, a gente não pode colocar Gregório de Matos apenas na caixinha do poeta satírico do Boca do Inferno. A mesma coisa, eu não posso achar que a colagem Não, a gente tem a arte contemporânea rompendo sempre, pessoal. Sempre. Então, a gente vai ter procedimentos que já aconteceram, que vão voltar e que vão ser usados, vão ser descartados por uns, mas vão ser aproveitados por outros movimentos. Então, a gente não pode estudar linguagem de uma forma geral, querendo associar tudo numa caixinha. Não. Pensa nisso, tá? Pop art também vai resgatar a colagem. Vamos embora.
Questãozinha aqui, Léo. Olha aí. No contexto, SAIS de 2018, no contexto da pop art, a obra apresentada expressa uma ideia de reprodutibilidade, né? Para desafiar consentimentos estéticos tradicionais, com base na ideia de que... Aí, olha a letra A, como ela é um distrator. Olha, eu digo sempre, Igor, que a letra A, quando ela não é a alternativa correta, muito cuidado com a letra A. Não sei se eu comentei isso presencialmente, mas a letra A é sempre... Quando não é... Leonardo, você está querendo dizer que a letra A nunca é o gabarito? Não estou dizendo isso. Claro que a gente vai encontrar a letra A, mas quando não é a alternativa correta, é sempre aquele distrator que lhe leva a querer acreditar. Não, é a letra A. Técnica é dispensável ao fazer artístico. Não. Existe uma técnica. Agora, é uma técnica diferenciada. É algo que é diferente daquilo que é tradicionalmente entendido como arte. Tá? A letra B. A arte também é uma forma de consumo. É essa alternativa que a gente vai ver aí. O valor da arte tradicional deve ser superado. Olha aí a letra C. A letra D. Objeto artístico deve estar restrito à apreciação. Não, não é isso. E uma outra coisa também importante, Igor, em relação à pop art, é que exatamente por estar ligada ao modo americano de vida, né, o American Way of Life, a pop art, ela, ao mesmo tempo, ela critica esse mundo do consumo e, ao mesmo tempo, ela se vale dele para divulgar a sua própria ideologia. Quando ela pega uma Marilyn Monroe, quando ela pega uma Coca-Cola, quando ela pega o Che Guevara, né, o grande líder lá da Revolução Cubana, enfim, ícones do mundo do consumo, do mundo de massa. Então, a gente tem a letra D, não pode estar restrita apenas à apreciação, tá, gente? Não é esse o intuito, não é esse o intuito da arte contemporânea. Crítica também. Exatamente. E a letra E, consumo de obras de arte é uma prática incomum, pelo contrário. Gabarito, letra B de bola. Então, se liga nisso aí. Leonardo, eu posso usar a pop art e o American Way of Life como um repertório para o consumo? Sim, se o tema da redação for alguma coisa relacionada ao consumismo ou ao mundo do consumo, está aí um repertório que você pode utilizar sem nenhum problema. Arte também é repertório. Outra questãozinha, essa foi do... Olha aí. Desse ano. Tenho certeza que muita gente errou, viu, Léo? Essa daí você vai dizer. Como é que foi aí, ó? A subida do foguete aí. Vendo aí? Texto 2. Na década de 1960, os artistas defendem uma arte popular, pop, que se comunique diretamente com o público por meio de signos e símbolos retirados do imaginário que cerca a cultura de massa e a vida cotidiana. A defesa do popular traduz uma atitude artística contrária ao hermetismo da arte moderna. Nesse sentido, a arte pop se coloca na cena artística que tem lugar em fins da década de 1950 como um dos movimentos que recusam a separação da arte e vida. Aí ele fala o que, Léo, no comando? A obra A Subida do Foguete ressalta características da pop art, demonstrando... A crítica a modelos artísticos obsoletos, não é isso. Transitoriedade do processo de criação também. A gente falou que a arte contemporânea, falamos isso presencialmente, a arte contemporânea, como a arte moderna, não tem o intuito de se eternizar como clássico. Mas não é essa a questão aí. Então, é ter cuidado que algumas coisas vão até fazer referência à arte contemporânea, mas não é o que a questão está lhe pedindo. Tá? Agora, tem uma outra expressãozinha, Igor, que é importante chamar a atenção, e é essa palavra que vai te levar à alternativa correta, que é, quando há um diálogo... Eu falei que a pop art, ela dialoga, ela se apropria de outras, né, manifestações. A gente tem aí a letra D. Então é importante, esse diálogo é muitas vezes, claro, é pegar o que uma outra arte faz. Lembra o que é o ready-made? Não esqueça, gente, não esqueçam esse conceito. Ou seja, o maior presente que o dadaísmo deixou para as artes foi exatamente esse. Eu vou pegar um objeto, eu vou pegar algo que já existe e eu vou dar um novo sentido. Eu vou pegar, pop art, eu vou pegar o mundo dos quadrinhos e vou me apropriar deles. Olha para essa imagem que está aí no texto 1. Isso é quadrinho, gente. A linguagem chamativa, as cores e tudo mais. Então eu tenho uma outra manifestação que está sendo, né, usada, né, apropriadamente aí, esteticamente. Letra D. Então, essa questão eu acredito que muita gente deve ter tido um pouquinho de dor de cabeça. Com certeza. Mas agora, simulados que vão vir aí, tenho certeza que a galera vai detonar. Tem mais 3 do SAIS e 2 do APROVA. Os do APROVA vão vir com muitas questões de arte, viu, Léo? Pois é. Pode ter certeza disso. E aí eu tenho certeza que a galera vai, de boa, acertar aí.
Quem E aí? assistiu a aula. Quem assistiu a aula, exatamente. Quem está conferindo tudo aí. Quem fez as anotações direitinho aí vai detonar. Estamos no contexto do expressionismo abstrato, da pop art, né? Arte cinética e optical art, que é a mesma coisa que op art, como não são muito cobrados no Enem, tivemos dificuldade até de deixar questões em outros vestibulares, a gente optou por não trazer aqui, tá? Mas o op art, só para resumir um pouco, ele vai trabalhar com ilusões, né, artísticas. É mais uma questão física mais até. uma questão física, questão da ilusão de ótica, né? Exatamente. Quando você olha para o quadro, você tem a sensação de movimento que ele está tendo, né? Que o quadro está se mexendo, que dependendo do ângulo que você adota para observar o quadro, vai ter uma outra visão. Então, essa é a optical art, né? Op art também pode chamar. Mas não cai muito no Enem. Se cair, é um breve resumo. E a gente pode fazer, até por desencargo de consciência, nas revisões que teremos, a gente pode trazer um conceito, mas não é algo que nos preocupe tanto, né? Vamos embora. Agora aí é show de bola. A gente fez até uma brincadeira lá na aula, né? Com o hiperrealismo. Foi. Com algumas imagens. Isso, olha aí. Perguntamos qual era o... Se tinha alguma fotografia. Isso. Né? Então, só para dar uma resumida, né? O que vai ser o hiperrealismo? Primeiro que ele tem uma multiplicidade de linguagens artísticas, né? Como o próprio Léo falou. Tem uma imagem aqui que é uma foto, tem um que é uma escultura, tem um que é uma pintura. Nesse caso aí não tem nenhuma fotografia, não. Tem não. A primeira imagem até parece uma fotografia, mas não. E aí um outro diálogo, né? Das artes, a gente observa essas tendências dialogando aí. A gente falou do expressionismo abstrato, das obras gigantes, né? A gente tem aqui o gigantismo, né? O gigantismo, então, é outra característica também aí, os diálogos, né? O expressionismo abstrato dialogando com o hiperrealismo. A gente não tem aí nenhuma fotografia. Parece, essa primeira imagem aí, Igor, parece uma fotografia, mas não, isso aí é tela, gente. Isso é tela, então perfeito, né? É o mais próximo, o próprio nome já diz tudo, é o mais próximo possível, né, da realidade. Agora, o que é interessante é ver exatamente essa multiplicidade. Então, é pintura, mas é fotografia, é escultura. Olha essa escultura gigante. Você até falava lá no nosso evento presencial que o intuito desse bebê gigante aí, repete aí, para quem não lembra, é o quê? Mostrar as imperfeições. Feio danado, acaba quando nasce é feio demais, né? Tem uns que continuam feios, tem outros que melhoram com o tempo, né? É aquele velho cenário, quando tem uma pessoa que você olha de longe, ixi, que menina bonitinha, não sei o quê. Aí você vai aproximando, aí tem um espinho. Então assim, você quando aumenta... De perto, ninguém é normal, já diria Caetano Veloso, né? Quando você muda a escala, quando você amplia a visão, você começa a mostrar as imperfeições. Então, você diminui essa escala aqui, você aumenta as figuras, faz com que mostre mais as imperfeições. E chamou muita atenção uma coisa importante. O contexto inserido no hiperrealismo. Estava no contexto de abstracionismo total, vencendo tudo. Então, assim, rupturas atrás de rupturas, nada era real. Olha o abstracionismo. Perfeito. Olha o expressionismo abstrato, o dadaísmo, o surrealismo. Eles não tentavam trazer essa realidade, nem o cubismo. Isso. Então, aqui principalmente foi uma oposição ao abstracionismo, né, Léo? Perfeito. Até porque realidade e abstrato são E aí, Igor, duas coisas importantes. Coloca só essa imagem, essa imagem 4. Duas coisas importantes. Isso nas artes. Literatura do mesmo jeito. A gente sempre vai ter, se você pegar as escolas literárias, desde a era clássica, para ficar no contexto universal, ou mesmo no Brasil, chegando com o quinhentismo e vindo a sequência, a gente sempre vai ter emoção, razão. Quer dizer, a gente vai ter uma se opondo à outra, mas dialogando com alguma coisa que veio antes. Nas artes plásticas, da mesma forma. Observe essa imagem 4, é claro, o nome hiperrealismo. A gente falou isso presencialmente, que o realismo, na pintura, ele vai colocar o quê? O cidadão comum. É o cidadão comum, quer dizer, acabou a era para o realismo lá, né, no século XIX, acabou a idealização, acabaram os heróis, não se tem mais a perspectiva. É a mulher, dona de casa, que está aí com o cabelo aí, né, isso é escultura, viu, gente?
Isso é escultura. Essa imagem 4 aí é uma escultura. Isso não é ninguém vivo, real, não. Agora, é o mais próximo do real possível. É alguém que está com seu carrinho aí de supermercado cheinho aí, né? Ou seja, o cidadão comum. Então, duas coisas que falamos aí. A oposição ao que é abstrato, o real e o abstrato. Observem que a gente vai ter essa gangorra. A mesma coisa na literatura, emoção, razão. E a gente vai ter também o herói. Acabou o herói, é a figura do homem, da mulher comum, do cidadão, né, cotidiano, no seu dia a dia. Vamos embora. Só uma questãozinha aqui, bem tranquila. As duas obras retratadas a seguir foram produzidas em diferentes épocas e usando diferentes técnicas. Entretanto, ambas se valem da mesma linguagem das artes visuais para provocar os observadores. Essa linguagem é o hiperrealismo, que a gente está vendo o hiperrealismo, mas veja o gigantismo nesse menino aí, menino agachado, essa obra. Veja, tem pessoas aqui, essas pessoas estão observando essa obra, veja o gigantismo aqui, a realidade, mostrar as imperfeições daquelas pessoas e mostrar, como o Léo falou, a pessoa comum. Exato. Isso é uma cena comum do cotidiano. Isso. Não é nada de heróico, nenhum momento histórico, nada disso. E é tratar a realidade como ela é. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso. Hiperrealismo. Vamos embora agora. Olha aí. Aí é um conteúdo bom, viu? Aí é interessante. Aí, e o Enem adora trazer, guardem os nomes desses principais artistas aí, né? E aí a gente vai falar de dois particularmente deles aí. Mas aí, Igor, concretismo, neoconcretismo. Pode separar aí algumas coisas. Observem, gente. Essas duas, coloca outra imagem também, Potita. Olha aí, pode, né? Observa. O que é tradicional no mundo das artes? É a imagem da esquerda. É o fato de você ir a um museu, ir a uma exposição, assistir a alguma exposição, presenciar e ficar de forma passiva. Né? É você ir, como nossa amiga aqui, que é um menino privilegiado, que você fugiu da Mona Lisa, você fugiu, acaba até a oportunidade de ver a Mona Lisa e fugir dela, tá vendo? Mas também a fila que o camarada pega não é pequena, né? Todo mundo diz, vai a Paris, vai ao Louvre, a maior, você não sabe falar nada de francês, mas se você quiser ver a Mona Lisa, a maior fila que você vai encontrar, né? E é uma tela bem pequenininha. E só tem ela na sala mesmo, só tem ela. E aí observa, essa postura, pessoal, da esquerda, tá? A interação clássica, ou seja, na arte clássica, na arte tradicional, nós somos passivos, nós somos apenas e tão somente observadores. Acho que esse é um dos pontos mais assim. E se o aluno tiver essa noção, ele já vai responder muitas questões que aparecem nos simulados e que no próprio Enem já caiu. O que é que vai ser a grande virada de chave para a arte moderna e principalmente na arte contemporânea? Relembrando, ruptura de ruptura. Observe essa imagem da direita. Né? Eu, espectador, eu vou ter contato direto com a obra. Eu vou, portanto, ser um sujeito ativo. Então, passividade de um lado, eu vou lá ao museu, analiso, observo, tiro fotos e fica por isso mesmo. Na arte contemporânea, e aí é que tá, a gente vai falar de concretismo, neoconcretismo, a gente vai ter o sujeito sendo ativo, ele fazendo parte da obra. Então, e a gente vai ver outras tendências. Tá? Nesse material a gente vai falar de outras coisas. Então, esse é um ponto importantíssimo, gente. Tá? O sujeito sendo... eu vou usar uma expressão que o Enem já cobrou em outras questões, sendo coautor. Cuidado. Ou seja, o que é o coautor? É aquele que está ali colaborando para a arte acontecer. Tudo bem? Vamos embora. É justamente o que o Léo falou de ruptura. O que é que sempre busque nos movimentos artísticos, o que é que vai romper. Isso. Principalmente com a tradição, com o passado. Isso. Né? E aí a figura você colocou aí, Lygia Clark. Gente, por favor, guardem o nome dessa artista, Lygia Clark. Ela é, ao lado de outro grande aí que a gente vai falar também, dos parangolés, do Hélio Oiticica, ela é a grande expoente desse pensamento. E aí, ousadia, quer dizer, é você dar ao espectador a possibilidade dele participar. Cara, isso é muito... Hoje é uma coisa mais
tranquila, você vai, por exemplo, a uma exposição sobre o Van Gogh, né, que a gente falou, pós-impressionista. Você vai para uma exposição do Van Gogh, que no Nordeste a gente teve algumas exposições, Fortaleza, Recife, mas você vai para um museu em Nova York, por exemplo, um museu de médio porte, e você toca na parede, tudo é ambientado em Van Gogh, tudo. Você toca, você entra na exposição, você recebe um fone de ouvido para ouvir já. E aí, uma outra coisa, a arte contemporânea ela te coloca em contato com diversas sensações. É a visão, mas é a audição. Aí você imagina aí, você entra no museu para ver Van Gogh, para conhecer a obra do Van Gogh, tudo está projetado Van Gogh, tudo. Você recebe um fone de ouvido, toca na parede, a música que está tocando ali muda. Você toca noutra tela, ou seja, isso é arte contemporânea. Você é ativo. Acabou o momento de você apenas contemplar. Você participa, você colabora com aquela obra que você está vendo ali. Vamos embora. Lygia Clark. Vamos embora. Rapaz, isso é polêmico, viu? Essa imagem, e aí eu quero chamar a atenção dessa frase, eu até separei um fragmento aí, claro, a gente não vai ler tudo aqui, mas e aí, se alguém que tiver curiosidade, eu convido para fazer faça esse convite para conhecer o portal, aí, portal.lygiaclark.org.br. Mas imagina, Potita, essa imagem da esquerda, o eu e o tu, um homem e uma mulher vestidos, tá? E um conhecendo o corpo do outro. Então, o corpo vai ser um elemento, né, absolutamente importante. A gente vai falar também daqui a pouco de uma outra modalidade artística, mas eu coloquei ali uma frase dela à direita, superior ali. O homem como suporte vivo de uma arquitetura biológica imanente. Essa imagem da direita, você se permitia participar de forma ativa, né, com o seu corpo. Eu pergunto a você, né, que está nos acompanhando aí, você teria coragem de chegar e permitir com que outras pessoas desconhecidas colocassem o seu corpo e movimentassem o seu corpo com esses plásticos aí? E aí, gente, é aquela coisa, muita gente vai criticar, muita gente vai dizer que isso não é arte. Eu queria ler só um trechinho desse texto que eu retirei do portal Lygia Clark, né? Temos aí, proposta pensada, essa imagem da esquerda, proposta pensada para um casal, na qual o homem e a mulher estão vestidos com um macacão de plástico, né? Os macacões têm um forro interior confeccionado com materiais diversos. Os objetos são objetos do cotidiano, ready-made, são objetos, olha, saco, né, cheio de água, espuma, borracha, são elementos comuns, né, que proporcionam ao homem uma sensação feminina. Olha que coisa transgressora, olha que coisa ousada, inovadora, e por isso motivo de crítica, que proporciona ao homem uma sensação feminina e à mulher uma sensação masculina. Então, é uma inversão de papéis. É importantíssimo, gente, anotem isso. A arte contemporânea, ela não vem para ser apreciada, ela vem para transgredir. Leonardo quer transgredir, desobedecer, quebrar normas, né? Não respeitar absolutamente nada, tá? E aí observe, um capuz feito de mesmo material, plástico, tapa os olhos dos participantes e um tubo de borracha, como um cordão umbilical, une os dois macacões. Então, é uma coisa absolutamente transgressora, inovadora, ousada. E aí, volto a dizer, muita gente vai perguntar, peraí, mas isso é arte? Isso é arte? Fazer essa palhaçada, né, para muita gente, aspas bem grandes, isso é arte? E aí, tocando-se, então, o corpo como um suporte muito importante, os participantes descobrem pequenas aberturas que dão acesso ao forro interior. Então, enfim, maiores detalhes, né? Quem quiser acompanhar aí, quem, enfim, tiver a mínima curiosidade, mas lembrando, isso faz com que você, observe essa imagem da direita, por gentileza. Essa imagem aí, o corpo do espectador é o elemento central que permite com que a obra faça sentido. O homem como suporte vivo. Então, pergunto a vocês,
Antes, em algum momento anterior, a gente já viu isso? A gente não vê isso, pessoal. Então, o neoconcretismo, ele vem para romper e romper e romper. Vamos embora. A ousadia de Lígia Clark, olha aí, olha aí, olha aí. Enem Os Libras bichos, 2017. Pois é. A série de obras produzida por Lígia Clark, com o nome de Os Bichos, evidencia uma possibilidade de expressão da arte contemporânea, a qual, veja só, primeiro ponto, essa questão até foi um pouquinho mais maldosa que o Enem 2014, Léo, que ele nem falou que era neoconcretismo. Isso. Então, isso. ou você sabe quem é Lígia Clark, ou você sabe. Exato, exato. Segundo ponto, você vê a obra, cara, é difícil você dizer que vai solicitar a interação do público. Mas só que você viu a aula, você assistiu o nosso momento aqui, pô, não tem E aí, marcar. você foi perfeito, porque o enunciado, essa questão, ela é cruel, né? Porque não há nenhuma ideia pela imagem que eu, espectador, vou ter contato. Quer dizer, se eu não tenho um conhecimento prévio de quem é Lígia Clark, dessa série aí, né? Eu não iria na letra A. Agora, se eu tenho uma noção que a arte contemporânea é exatamente a interação do público com a obra, tudo bem, mas pelo enunciado, o aluno precisaria saber minimamente algo sobre o concretismo. Por isso que nós estamos aqui. Letra A. E aí? Parangolés. Eita! Os parangolés, olha aí. O concretismo, outro nome importantíssimo, tá? Além de Lígia Clark, é do Hélio Oiticica, faltou uma sílabazinha aí, depois que eu percebi. Não é Oitica, Oiticica. Aí foi falha nossa minha, tá? Potita, não. Eu vou até brinquei que a gente ia fazer você usar um parangolé Leonardo, o que é um parangolé? Imagine Leonardo chegar para dar aula com um saco, uma estopa, um saco, alguma coisa plástica, com algum recado, com alguma mensagem, né, poética, política. Isso é parangolé. Quer dizer, o meu corpo estaria sendo usado, né, olha aí, ó, incorporação de elementos corporais, sensoriais, populares, e, Leonardo, o que seria vernaculares? Vernáculo é a linguagem, né? Vernáculo é o vocabulário, é a linguagem. Então, eu tenho alguma mensagem para ser dita com um objeto que está no dia a dia. Então, um saco, um pedaço de pano, que eu vou usar o meu corpo para divulgar essa mensagem. Eu ia falar isso presencialmente, mas a gente aproveita para colocar aqui. Às vezes a gente está vendo um jogo de futebol, né? Claro, acompanhe, por favor, meu raciocínio. O cara faz o gol e ele está com a camisa do clube, mas por baixo ele tem uma camisa qualquer. E ele levanta, na hora do gol da comemoração, ele levanta a camisa e ele deixa, inclusive a FIFA até proíbe. Né? A FIFA proíbe, né? Se você fizer um gol, levantar a camisa com um recado político e tal, não ao racismo, apesar de ser uma mensagem extremamente importante, né, para a FIFA, para o futebol, mas isso daí é uma mensagem política, quer dizer, eu estou usando o meu corpo para divulgar uma imagem, para divulgar uma mensagem política e tudo mais. Isso remete ao parangolé. Então, eu quero chamar a atenção de uma palavra muito importante também quando a gente fala de arte contemporânea, ó, experimentalismo. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Agora, é uma brincadeira que tem um fundo, ou que tem um cunho, que tem um viés político, estético, né? Observem aí, por favor. Tu vai marcar aí. Aqui, Léo, incorporo a revolta. Pois é, era isso que eu estava querendo ler. Eu sem óculos aqui não vejo direito. Mas incorpora, ou seja, e aí a gente tem pedra 90, quer dizer, existe um ditado popular, pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Tem um ditado popular, ou seja, alguém que é uma pessoa difícil. Se eu disser, fulano é um pedra 90, fulano é uma pessoa de difícil convivência. O parangolé é exatamente essa brincadeira. Muita gente considera, eu coloquei até entre aspas aí, as anti-obras de arte. Então, guardem nomes. Lígia Clark, com a série Os Bichos, né? E Hélio Oiticica com o parangolé. Tudo bem? O artista e a obra e o espectador ali, ó, olha aí, capas, faixas, o parangolé é feito exatamente disso. Construídas com tecidos e plásticos, frases políticas ou frases poéticas. Fica atento também que o Enem gosta muito de cobrar, às vezes, o método que você fez para construir a técnica, né? Técnica. Então, assim, tecidos, plásticos, não tome medo de marcar que utilizava isso no parangolé. Perfeito.
Ao vestir, correr ou dançar com parangolé, a pessoa deixa de ser um espectador para se tornar parte da obra de arte. Veja como está inserido muito no neoconcretismo. Perfeito. E essa ideia, como eu disse, o espectador ele deixou de ter um papel passivo e ele participa, né? É importante também chamar a atenção porque essa questão contemporânea de chamar o espectador, a gente tem também, eu vou dar um exemplo do teatro, a gente não destacou aqui, mas nas nossas revisões falaremos sobre o teatro contemporâneo, um stand-up, por exemplo. Você vai assistir a uma peça, um espetáculo de stand-up e muitos stand-ups, o que é que eles fazem? O humorista, ele pede até ao público que diga alguma coisa para a partir dali ele fazer a sua arte. Isso também é contemporâneo. Quer dizer, eu que estou lá, paguei o ingresso, né, para assistir aquele espetáculo, o que é que vai acontecer? Eu vou interferir, eu vou fazer parte da obra. Quando muitas vezes, inclusive, está sendo uma tendência muito comum no humor, nos stand-ups, chamar a galera para o palco. É verdade. E aí chama um casal, chama alguém do palco, o cara que tem um nome estrambólico, um nome diferente. Enfim, ou seja, isso está sendo muito evidente. Muito evidente. Então fiquem atentos. O artista, aliás, o espectador, ele está sendo cada vez mais parte da obra de arte. Vamos embora. Outra questão, olha aí. Parangolé. E aí? Parangolé, vai lá. É uma forma artística desenvolvida pelo artista Hélio Oiticica a partir de 1964, que marca uma virada em sua obra em direção ao neoconcretismo. A principal característica neoconcretista presente nessa obra aí veja, você vai buscar muito a alternativa que vai falar sobre a interação com a obra. Qual é essa, Léo? Vamos lá, o uso de cores expressivas sempre pegou de surpresa. De tropicais, visando capturar elementos. Não é essa a questão de paisagem brasileira. Observem bem a imagem à direita. Letra B, a exigência de participação ativa com o corpo, o qual se transforma em componente dessa letra B. Ou seja, se depois de toda essa nossa conversa, depois do nosso evento, o aluno conseguia, é isso que eu ouvi e fiquei muito feliz. Leonardo, rapaz, eu olho para a questão de artes agora, eu já vou direto à alternativa correta. Se eu me ligar que a arte contemporânea é participação ativa, olha aí, eu vou direto na letra B. Né? Outra questão aí. Vamos logo para o enunciado, Léo? Não, enunciado. Levando em consideração a definição dos parangolés propostas por Hélio Oiticica no texto 1 e a imagem de Nildo da Mangueira e de Nininha da Mangueira vestindo essas peças no texto 2, verifica-se que, com sua obra, o artista propunha primordialmente só uma coisa. Sempre tenta responder antes, tá? Essa questão do Poliedro 2021. Pausa o vídeo, tenta responder e a gente não para não, a gente continua aqui, mas tenta responder antes. Olha só. Letra A, celebrar a emancipação por meio da sugestão da nudez. Aí é viagem. É aquele unicórnio que tá pulando aí nas. Não, pelo amor de Deus. Não olhe para mim e para Potita e veja unicórnios aqui, não. Pela caridade. Não tem nada de nudez aqui, não, filho. Por favor. Né? Sem erotismo, sem fuleiragem, pelo amor de Deus. Tá? Letra B, eu acho que a pessoa está pensando em pop art, converter a obra de arte em artigo de propaganda e consumo. É alguém que está querendo vender um produto, é outra coisa. Outra história. Outra conversa. Enfatizar o delineamento do corpo como objeto. Aí, meu amigo, objeto de desejo. Eu quero me sensualizar. Vou colocar um saco plástico, vou mandar uma mensagem aqui. Viva o amor, não, pelo amor de Deus. E aí, a letra D, reduzir o caráter estético da obra à sua dimensão utilitária. Desculpem, lembrar, a gente falou isso presencialmente, a arte utilitária, ou a função utilitária da arte é quando quem faz a obra não está pensando em arte, faz alguma coisa para o seu cotidiano. Não! O parangolé, ele quer deixar um recado, é um experimentalismo, é uma brincadeira, mas ele tem um fundo, né, social, não é uma coisa sem proposta. Sem mensagem. Exatamente. Então, quando ele escolhe a mensagem, ele está ali minimamente com um intuito artístico e estético. Então, por favor. E aí, que letra? Letra E, por favor. Olha aí. Caramba, é muito... Você pode perceber, Léo, as questões são muito parecidas. Exatamente. Não tem uma... Exatamente. Assim, não tem
E é aquilo. Se você sabe, é fácil. Se você não sabe, é difícil. Isso. É uma questão difícil para quem não sabe nada. Se você, e aí é que tá, né? Se você nunca ouviu falar de parangolé, se você não tem a menor noção, embora os textos, o texto 1 sobretudo, né? As capas eram estruturas que você tinha. Aí a primeira vez que você ouviu falar de parangolé foi agora, vai dificultar. Não, você pode até chegar à alternativa correta, mas vai dificultar. Por isso que a gente está aqui. Eu duvido, Potita, duvido que quem esteve conosco presencialmente, quem está assistindo as nossas conversinhas agora, duvido que alguém vá conseguir errar. Eu acho que é até difícil errar, né? Uma questão dessa nos simulados. E tenho certeza que vai. E a arte contemporânea é o carro-chefe de artes na prova do Enem. Né? Das 3, 4, até 5 questões, o foco é a arte contemporânea. É sempre. Sempre duvido que você erre, porque não tem como. Se você estudou, se dedicou, fez as questões de material, está acompanhando conosco aqui, está resolvendo conosco aqui, duvido que você vai. Claro, pode até vacilar, mas geralmente você tendo esse conhecimento, integrar obra e público. Olha aí, obra e público, integração, participação ativa, não tinha como errar. Vamos embora. Land art. A gente chegou a falar disso presencial, não, né? Não chegamos a comentar. Vamos embora. Bom, é uma tendência absolutamente contemporânea também. O nome já sugere aí, quer dizer, land, seria terra, mas vamos entender isso mais como natureza. Então, observe uma coisa que eu quero chamar a atenção. A gente falou do expressionismo abstrato, do camarada que pintava no chão, o suporte era o chão. Aqui, o suporte, na land art, o suporte é a natureza. Tá? O suporte, a natureza, além do suporte, ela faz parte da criação. Então, primeiro, são objetos, são obras gigantes. Observa essa imagem da esquerda, a plataforma espiral. Pessoal, eu não sei precisar, mas se eu não estou enganado, do início até fazer essa espiral lá na frente, se eu não estou enganado, é quase meio quilômetro, são uns 400 ou 500 metros, em que pedras são amontoadas. Pedras são amontoadas. Então, além de arte, o propósito é fazer com que a própria natureza, o próprio espaço, que naturalmente não tem aquele intuito artístico, se torne tanto a própria obra, quanto o suporte com o qual eu vou dialogar para fazer arte. Essa imagem da direita, né, Campos dos Raios, vocês já observam em várias hastes. Essas hastes são todas de metal para que exatamente sirvam como uma espécie de para-raios. Né? Então eu vou usar um espaço aberto, e aí uma outra ruptura, que começou, Potita, lá no impressionismo. Lembra quando os artistas impressionistas eles iam para a natureza? Quem está ligado aí deve fazer essa associação. Né? Lá no impressionismo já foi uma ruptura lá naquela época, quando o artista do impressionismo ele saiu do seu ateliê e ia pintar o rio, ia pintar uma relva, ia pintar um lago, né? Do jeito que ele conseguia captar. A mesma coisa a gente vê aqui. Então olha a importância de eu dominar as vanguardas e os movimentos um pouquinho antes das vanguardas. Eu tenho aí a land art fazendo isso. E aí, claro, o caráter de efemeridade, isso é feito para durar uma determinada temporada, isso não é feito para sempre. Quer dizer, eu vou usar aquele espaço da natureza, né? Seja um rio, seja um mar, seja um ambiente grandioso aí qualquer, mas aquilo não vai ficar para sempre. E sempre com o intuito de fazer uma crítica. É outro importante ponto da arte contemporânea. Ela é provocativa, ela é transgressora, ela é feita para pensar. Tá? E aí, claro, aquilo que eu coloquei agora há pouco, se os impressionistas faziam algo in loco, ou seja, no local, né, eu não preciso ir a um museu para ter contato com a arte. A própria natureza me dá esse acesso à arte. E aí a gente colocou aí, uma oposição à arte apresentada nos museus. E aí, por tabela, outro repertório, outra possibilidade que vocês podem tomar. Se eu não preciso pagar para ter contato com a arte, portanto, teoricamente, ela está democratizada. Então, eu tenho uma possibilidade aí de você guardar esse repertório, a democratização do acesso às artes. Quer dizer, o espaço natural que está livre, e aí tem uma outra perspectiva que é a street art, quer dizer, a arte de rua, mas aqui é a natureza, ok? A natureza que é o elemento da arte e também o seu suporte.
Vamos embora. Só para analisar aqui, Léo, nesse quadro Campos Rasos, como tu enfatizou, temos várias hastes pontiagudas, lembrando na física do poder. Aí é com você, física, aí é com o doutor aí. Poder das pontas, né? Então, a eletricidade, ela tende a se acumular nas pontas, tá? Então, porque quanto menor a área lá, vai ficar mais concentrado. E outra coisa, land, a palavra land do inglês vem de terra, então Deutschland, terra do povo germânico. Eita, o homem é internacional, o homem é bom demais. E só mais uma coisa, a utilização dos recursos naturais, como você falou. Como é que é... Igor, eu não estou conseguindo entender essa crítica à comercialização da arte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu consegue vender essa plataforma Espiral por 50 milhões de dólares, de euros, perfeito. que nem Jackson Pollock conseguiu vender aquele quadro? Não consegue. Então, é dessa forma que eles estão criticando. Porque isso aqui não dá para vender. Não dá, diferente de vários quadros que você consegue comercializar. Então, dessa forma, esse modelo de produção você consegue criticar ao mesmo tempo a comercialização da arte. Perfeito. Olha aí. Enem questãozinha. Exatamente, isso que eu chamar a atenção. Eu não lembrava o ano, olha aí, o Enem Digital de 2020. Legal. Olha aí, na obra, a obra que a gente acabou de colocar aí, o artista Walter de Maria coloca hastes em espaços regulares. Quer dizer, outra coisa que muita gente, cuidado para não cair no senso comum. A gente escuta muita gente dizer assim, essa arte de hoje, tudo é arte. Não é uma coisa aleatória, a gente já tinha falado sobre isso. É um espaço regular. Há um planejamento, pessoal. Eu vou usar a natureza, mas eu vou usar hastes de ferro, usando aí as leis da física e tudo mais, mas não é uma coisa aleatória. Há um planejamento. Cuidado com isso, para não cair nesse senso comum e achar que a arte contemporânea tudo pode, é de todo jeito. Não. Existe um planejamento prévio, cuidado. Tá? Em um campo de 1.600 metros quadrados no Novo México. O trabalho faz parte do movimento Land Art, que trata o quê? De quê? E aí? Agora sou eu que pergunto a você, que letra aí? Letra A, constituição da cena artística marcada pela paisagem natural, modificada pela multimídia, né? E aí? Letra B, ocupação de um local vazio sem função, passando a existir como arte. Letra C, utilização de equipamentos tradicionais. Tira essa letra C do baralho aí. Divulgação de fenômenos científicos que dialogam com a estética da arte, não é esse o propósito. Letra E, exposição da obra em locais naturais e institucionais abertas ao público. E aí? O senhor, como aluno, nota 1000 em artes. O senhor marcaria ele exatamente. Né? Paisagem natural modificada. Observa, ressignificar. A natureza sozinha ela tem um significado, mas quando eu coloco hastes de ferro com uma finalidade, ela tem a sua paisagem modificada, ela tem uma nova significação. É isso que a gente tem que ficar atento. Só ajudar um pouquinho, só dar uns comentários, algumas alternativas. Letra C, equipamentos tradicionais como suporte, não, porque a natureza não é naturalmente utilizada como suporte. Você tem colocado até no slide passado, Léo, um novo suporte, que é a natureza. Perfeito. E a letra E, por exemplo, exposição da obra em locais naturais. Assim, essa obra aqui tu consegue mover ela, expor, é fácil, é bem fácil, ela, assim. Bem fácil, né? Não, eu vou expor no museu, num local institucional, porque é só eu mexer os para-raios. Não é assim, pessoal. Perfeito. É uma arte que tem uma certa, por você utilizar a natureza, ela é meio que presa àquele local. Perfeito. Né? Então, letra E não pode ser. Perfeito. Land Art. E aí, tem mais questão? Eita, aí é tranquila. Tranquila, entre aspas, porque muita gente... aí é o corpo. Olha essas imagens aí. Então, observem. Uma coisa que a gente já tem falado isso sempre. O Enem gosta de cobrar técnicas, gosta de cobrar procedimentos. Inclusive, está lá em uma das habilidades da competência 4, que é a competência que diz respeito às artes. Então a gente já viu que a quebra, as rupturas, e uma das rupturas diz respeito aos suportes. Agora o corpo é o suporte principal, né? O corpo humano como suporte e experimentação artística. E a gente tem essas imagens aí. Eu chamo a atenção principalmente, né? Porque diferentemente a gente está destacando aí da arte indígena.
Tá? Para o indígena, a pintura corporal ela não é algo aleatório, ela tem uma significação de ritual. Um homem indígena ou uma mulher indígena, ele pinta o seu corpo de acordo com a posição dele em relação à sua tribo, de acordo com a função que ele exerce na sociedade, se aquele homem é casado, se aquela mulher já é mãe, ou seja, há toda uma simbologia. Aqui, na pintura corporal, tá, a coisa tem um caráter mais... não há um caráter de hierarquia, quer dizer, você pode usar o seu corpo para experimentar cores e usar o seu corpo para fazer sentido esteticamente, artisticamente. Então, cuidado para não confundir e achar que a arte corporal indígena é a mesma coisa. Não é. O que mais, Potita? Materialidade e resistência, arte e vida. Muitas vezes o corpo, a gente vê passeatas, protestos em que... olha aí o link com o parangolé. O parangolé eu uso plástico, eu uso uma sacola, eu uso algum pedaço de pano, né? Uso o meu corpo para deixar um recado político, para deixar uma mensagem. Aqui não tem material, aqui é o próprio corpo, né? Aqui é o próprio corpo. E aí a cultura do corpo, a sexualidade e a nudez. Então aqui, mais do que eu acho que talvez o ponto mais criticado da arte contemporânea, de fato tenha sido, né, a body art, né, o corpo, a arte corporal, porque, Leonardo, então qualquer um pode fazer isso, quem vai estudar teatro, quem vai para as artes cênicas, um dos primeiros, digamos assim, uma das primeiras aulas, uma das primeiras lições que essa pessoa vai ter é exatamente com a linguagem corporal, porque o nosso corpo fala muito. Mas aqui eu vou usar o corpo como suporte, eu vou usar o corpo como uma matéria para que isso tudo possa fazer sentido. E aí é que está. Muitas vezes tivemos em anos, acho que nessa década já, né, uma performance artística, a gente vai falar de performance também na sequência, em que houve uma certa, digamos assim, politização, né, em que as pessoas entravam numa sala e poderiam tocar no corpo daquele artista, daquela artista, né? A pessoa estava sem roupa. Então, houve toda uma polêmica em relação a isso. Então, é algo bastante polêmico. Eu não creio que o Enem vai cobrar algo nesse sentido. Mas você que está nos assistindo tem que ter a noção de que o corpo é um elemento de suporte indispensável e importantíssimo. Como forma de protesto, mas, acima de tudo, né, tem que pensar nisso livre de preconceitos aí. É isso, Potita? O que mais? Tatuagens, maquiagem, deformações. Sai algumas formas de você fazer o bordado. Essa imagem aí, da quantas pessoas tem aí? Temos 3, 4 pessoas, né, na imagem aí. 4 pessoas. E que o todo, né, faz um significado interessante. Simbora. Olha aí. Questão dos sais. E aí? O senhor que é um homem que adora resolver questões dos sais, adora complicar a vida do povo aí fazendo... O responsável pelo simulado da prova é o rapaz aqui, viu? Não tem nada a ver com isso, não. Nem a redação eu sei, viu? É tudo segredo. É tudo segredo. Chaves. Vamos lá. A potencialidade da mensagem trazida pelas obras do italiano Johannes Stouter, a exemplo dos textos apresentados, reside... Olha só, em cima ele pinta modelos humanos, você vê ele utilizando-se da body art, né? Isso. Embaixo também, né? Embaixo também. Com a cabeça aqui. É uma coisa assim, absolutamente incrível, cara. Isso é fantástico, né? É muito bem feito. Muito bem feito. Eu pensava que era um camaleão, olhando agora. Mas é uma pessoa, tá? Isso é uma pessoa. Olha a cabeça dela no rabo do camaleão. É o corpo entregue, de fato, às artes, né? Aí vamos lá. Letra A. Uso da qualidade efêmera da pintura corporal para protestar os padrões de beleza. Não sei, né? Ficamos ali, né? Letra B. Performance artística, reforçando a hierarquia entre o indivíduo e o meio ambiente. Não é muito propósito. Não é muito propósito, né? Representação disfarçada do corpo para criticar a versatilidade da forma humana. Não faz muito sentido. Na verdade, ele reforça como é interessante a versatilidade da forma humana. Porque o que é versátil? É algo que você pode se comportar de diferentes formas. Diversas formas. Isso. Então tem uma diversidade, porque uma versatilidade. Porque ao mesmo tempo que eu sou um ser humano, eu posso
utilizar meu corpo para me transformar num camaleão. Exato. Ou tem uns que vocês vão ver que eu transformo a mão de uma pessoa numa zebra. Então é versátil o corpo. A mãozinha, né? Aquela mãozinha, né? Tem no material deles. Isso. Letra D. Ilusão de ótica que sugere a profunda conexão do ser humano com a natureza. Letra E. Estabelecimento de limites entre corpo e suporte. E aí? Diga aí qual é o gabarito aí. Qual é o gabarito? A galera ficar aí. Lembrando que, como o Potita já ressaltou, tentem fazer, dá uma pausa no nosso vídeo aí para, né, checar aí. E aí, que letra? Letra D. Cuidado, porque a ilusão de ótica a gente vai falar, né, revisando lá na frente, a op art, né? A ilusão de ótica. Mas aí é que tá, ó. Sugere a conexão do ser humano com a natureza. Há meio que uma relação de mimetismo, né? Há meio que uma relação de igualdade, de imitação da natureza, né? O corpo totalmente entregue a essa sugestão, a essa conexão. Perfeito. Essa questão é do poliedro. Pensava que era do Sais também. E aí? Outra questãozinha aí, ó. O texto 1, que trata da ideia de body art. E o texto 2, que mostra a orelha implantada no braço do artista, né, australiano, apontam para a conceituação de body art, cujo propósito central é o quê? Olha aí, o cara vai errar essa questão, meu amigo, ele merece ter uma surra de mangueira pelado. É verdade. Levar uma surra de mangueira pelado, né? Isso é o que ele merece. Errar uma questão dessa daí. Vamos lá. E aí? Aqui cai. Agora aqui é viajado. Aqui é... Ó, Tita, e aí? Só passei muito, foi mal. Passou. E aí, quer falar alguma coisa ou quer... Eu quero ouvir o que você tem a falar, Léo, sobre a arte conceitual. Bom, o próprio nome, né? A arte conceitual parte do princípio de que a arte ela não precisa se materializar, ela é uma ideia. Então eu quero chamar a atenção desse segundo item aí, a arte mental e reflexiva. E aí, quando eu dou aula sobre isso, os alunos me perguntam: Leonardo, tu usou alguma substância entorpecente antes de entrar na aula? Eu digo: não, gente, é porque a ideia é essa, né? Ou seja, a matéria-prima da arte conceitual não é o objeto. Eu estou aqui com uma garrafa, né? Uma garrafa, tá, eu posso pegar esse objeto aqui e fazer uma arte, tá, tudo bem. Não é essa. A ideia da arte é a linguagem. Então, é transformar, é refletir, é provocar. E aí vem uma coisa, eu coloquei aí, olha o nosso amigo dadaísmo. Gente, depois do dadaísmo, nada foi igual na história da arte. Então, vamos ler esse primeiro tópico aí, ó. Arte conceitual, arte-ideia em detrimento da arte visual. Então, a arte deixa de ser o que eu vejo e passa a ser o que eu penso. O principal material, né, a linguagem. Então, é mais uma arte que, por exemplo, olha para essa imagem aí, isso foi de um artista recifense, né, o Paulo Bruschi. O cara tá numa loja, tá na vitrine. Olha aí, Potito, tinha coragem de fazer isso? O cara tá numa vitrine, não sei se dá para ver essa parte da esquerda aí, né, com uma placa pendurada, né? O que é arte? Para que serve? Então, é para provocar no espectador um pensamento, é para provocar, né, a arte mental e reflexiva, como a gente está chamando. Então, lembre, arte conceitual, o que vale não é o que se vê, mas é o que se pensa, tá? E aí, totalmente radical, totalmente diferente, aí muita gente diz, né, é uma anti-arte, porque não é aquilo que é para ser observado, é aquilo para gerar reflexões, é aquilo para provocar. É importante que a gente saiba que a arte contemporânea ela tem suas tendências. Uma delas é essa daí. É viagem, meu irmão. Né? É viagem, totalmente viajoso. Né? E olha aí. Eu fiz essa provocação aí. Né? Essa provocação é de um brasileiro grande, Cildo Meirelles. Chama a atenção, quando eu coloquei esse par aí, olha, o que a obra a seguir tem a ver com a sociedade atual? Leonardo, você acabou de dizer que a arte conceitual ela é mais reflexão do que visual. Sim. Observe, eu tenho uma nota, uma cédula, né, que lembra, obviamente, o dólar, não é? Uhum. Você que é um homem que lida com essa, né? Você é um homem privilegiado aí. Mas observem, eu tenho uma provocação aí, o $0. $0. Olha aí, ó. Aqui a gente tem a imagem não do
como é que chama? É o presidente norte-americano, né? Mas nesse caso aí é o Aqui é o tio Sam, mas tradicionalmente o dólar é o Abraham Lincoln, né? Que está aqui nas cédulas de dólar, né? E aqui nós temos a frente e o verso da cédula. No centro eu tenho a imagem do tio Sam, então a provocação deixa de ser um presidente norte-americano para ser um personagem do mundo, né? Que representa os Estados Unidos. E ao invés do valor, sei lá, $1, $2, aqui a gente tem $0. Então, o conceito de que dinheiro não é nada. É verdade. Né? Então, a provocação da arte conceitual. Claro, lembre, aqui eu tenho, né, Leonardo, esse camarada, ele quis dizer o quê? Ele quer, peraí, até que ponto o dinheiro vale alguma coisa? Vale para a sociedade? Vale, mas ele quer contrapor isso, ele quer dizer que o dinheiro... $0, nada. E aí é que tá. É mais conceito, é mais reflexão do que propriamente, né, o visual, o que eu vejo, o que eu posso tocar, o que eu posso pegar. Isso é arte conceitual. Mas viajoso. Mas é realmente, e tem muito sentido o que você falou, Léo, porque é muita ideia. A moeda, como várias mitologias da nossa sociedade, só funciona porque nós acreditamos nela. Exatamente. Porque assim, se você entregasse um dólar para um cara que era da Idade das Cavernas, para ele aquilo é um papel. Exato. Agora, por que pra gente faz sentido? Porque na nossa sociedade, o pensamento coletivo é de que a gente associa dinheiro a comprar coisas. Isso. Porque nós acreditamos no dinheiro. Ele só funciona porque nós acreditamos. É assim que a economia os quebram, né? Quando Exatamente. você para de acreditar naquela moeda. E aí tem eu não vou lembrar agora quem é o poeta, né, que brinca dizendo assim, a diferença, poesia, o poema e o dinheiro são papéis. A diferença está no valor que a sociedade dá a cada um deles. Leonardo, ninguém vive com um poema. A gente precisa de dinheiro para pagar os boletos, né? Então aí vem o valor. E é essa a ideia que a arte conceitual quer questionar, né? É esse valor, é essa brincadeira, experimentalismo. É uma brincadeira, né? O Cildo Meirelles é um provocador de mão cheia. Então, vale a pena conferir isso aí. É uma viagem. Tem gente que acha que isso é uma babaquice, mas é uma viagem, é reflexão, é provocação. E aí? E aí? Vamos embora? Vamos lá, Léo. Com base nas características da obra $0 e na trajetória de Cildo Meirelles, considere as afirmativas a seguir. A obra apropria-se da produção artística para expressar e contestar a política então vigente, propiciando a circulação de informações e opiniões. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Muito verdadeiro. Muito verdade. Apropria. Lembra que a gente já resolveu uma questão. Apropriação. Olha aí, ó. Outra palavrinha para você guardar. 2. O artista abandona a figuração expressionista em sua produção, dedicando-se à intervenção de caráter político expresso em objetos banais. Exatamente. Objetos do cotidiano, objetos, cédula, é uma coisa que faz parte do cidadão, faz parte da nossa vida comum. Né? Isso. Um objeto banal, no caso de dizer comum. Isso. Cildo Meirelles, representante do Red Made, apropria-se de objetos do cotidiano para expressar sua criticidade e subversão à política vigente. Perfeito. Lembra de Red Made, quer dizer, existem conceitos em arte que não podem ser esquecidos. Observa, como eu falei há pouco, depois do dadaísmo, nada foi igual. E a letra D não, o item 4. Então, 1, 2 e 3 são verdade, né? Acho que já dá para matar a alternativa correta aí. Mas o item 4. A obra dele tem o poder de copiar a realidade e resgatar a força expressiva da natureza, retomando princípios do movimento realista do século XIX, não. Então, 1, 2 e 3, aí seria letra D. Isso, perfeito, letra D. Olha aí. Eita! E aí, Potita? E aí? Vamos lá. Aí Ô, Leonardo, o que é que o Enem tem tanto com cadeira? O que é que os cabas gostam? Representação de provocações da realidade aí. Mas e aí, Potita? A obra de Joseph Kosuth data de 1965 e se constitui por uma fotografia de cadeira, uma cadeira exposta e um quadro com um verbete. Cadeira. Viagem, velho. Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre verdade e imitação, já que a arte... E aí? Não é a realidade, mas uma representação dela. Léo, deixa eu só fazer um paralelo aqui. Tem um quadro que é maravilhoso, que responderia tranquilamente essa questão se você para refletir. Isso não é um cachimbo? Isso não é um cachimbo.
Magritte, surrealismo. Você vê, mas aquilo é uma representação. Já estou dando a resposta aí, né? Já dei a resposta. Ele botou aqui a definição, né, de cadeia, etc. Mas é isso, pessoal. Não é a realidade, mas uma representação dela. Vê como aquele quadro é muito verdadeiro. Por quê? Ele mostra assim, isso aqui não é uma cadeira. Não, isso aqui não é um cachimbo. Isso aqui é uma representação do cachimbo. Isso aqui é uma obra de arte. Né? E isso aqui é fantástico. E por isso ficamos com a letra A. Letra A. Perfeito. Agora, e aí, grafite. Léo gosta. Grafite, isso é bom, eu gosto do grafite. Quem é meu aluno sabe que eu falei lá presencialmente no início da nossa conversa, quando a gente falava da arte rupestre, né, da arte primitiva, eu fazia o paralelo da arte rupestre com o grafite, que é uma das mais conhecidas manifestações da arte urbana, da arte contemporânea, né? E um ponto em comum da arte rupestre com o grafite é a expressão por meio de expressões, como é que eu posso dizer? A partir de muros, a partir do suporte mais, como é que eu posso dizer? Tradicional, digamos assim, né? E a gente tem a diferença é que lá na arte rupestre, o homem, dada a pré-história, ele não tinha nenhuma intenção artística, nenhuma intenção. O homem atual, a gente sabe que o grafite, eu coloquei aí, né, é uma voz social. Quando alguém grafita alguma coisa, olha para essa imagem que está aí, né, do Banksy, que é um dos maiores nomes do grafite hoje, né, no mundo. Ele faz, ninguém sabe a figura dele, a gente até comentava sobre isso. Há um grande mistério, há uma grande interrogação, se é uma pessoa só, se é um coletivo, se são várias pessoas que pintam, né, que fazem seus grafites aí nas principais cidades do mundo, mas é sempre uma voz social. Então sempre tem uma reflexão, um questionamento sobre um contexto sociopolítico. Sempre. E claro, olha aí, olha uma coisa que está sendo marcante, Potita, na nossa fala. Foi o chão, foi a natureza, é o corpo, agora são os espaços públicos. Então o grafite ele vai se usar, né? Cuidado, grafite é uma coisa, pichação é outra. Pichação não é arte, pichação é vandalismo, é não respeitar um patrimônio público ou privado. Mas o grafite não, o grafite ele é uma voz que precisa ser respeitada, que está associada aos movimentos culturais periféricos. Né? Você tem o Beco do Batman em São Paulo, é uma parte mais, para quem já foi a São Paulo, para quem conhece, mas se não conhece, vai no Google. São Paulo tem os museus, tem o Museu de Arte Moderna e tudo mais, mas tem uma área em São Paulo, como em Paris também. Você tem em Paris o Louvre, que você teve a oportunidade de conhecer, mas você tem num bairro mais afastado do grande centro de Paris, você tem grafites, porque o grafite está associado a uma cultura, um movimento cultural mais periférico, né? Principalmente a gente chamou a atenção aí os hip hops, né? O hip hop. Então, de toda certeza, o grafite é muito importante que a gente não deixe de ver manifestação artística contemporânea mais popular, democratiza a arte. Eu estou numa cidade como Recife, como Campina Grande, não, a gente não tem tanto grafite assim, de forma mais social, né? Mas você vai a São Paulo, você vai a outros grandes centros, você tem esse espaço sempre sendo uma voz daqueles que muitas vezes são invisibilizados. Vamos embora. Né? E aí, temas de redação aí que a gente colocou, o preconceito associado à cultura periférica no Brasil, lança aqui o desafio, escrevam sobre esse tema aí. E aí, a vida urbana no século XXI, a importância de preservar os espaços públicos. Vamos embora. Grafite, eu acho que a galera não tem tanta... enfim, eu acho que é uma coisa mais, digamos assim, mais acessível. Potita, eu acho mais tranquilo. Olha só, esse camarada, o JR, né? Eu peguei essa matéria aí do jornal É o País. Isso aqui é uma comunidade, mas quando o artista, ele coloca... Leonardo, isso é grafite que ele fez aí, o artista JR, que veio ao Brasil e passou por vários países aí, né? Ele mora, não sei se ele ainda está morando, mas ele morava no Rio de Janeiro, numa comunidade do Rio de Janeiro. Quando ele coloca os olhos de pessoas que moram nessa comunidade, ele está ressignificando esse espaço.
Então o grafite ele tem essa característica absolutamente importante. Ao mesmo tempo que ele dá voz, né, de algum problema social, ele pode ressignificar esse espaço. Aí um aluno meu uma vez, Leonardo, mas as pessoas não vão deixar de morar numa favela, não é isso. Ele não vai deixar as pessoas menos pobres, mas ele vai fazer com que esse espaço que é marginalizado, que é invisibilizado, possa ser olhado de uma forma diferenciada. Então a gente coloca aí a arte que ressignifica os espaços, né? E aí, Leonardo, qual é o procedimento estético que ele utilizou aí? Fotocolagem. Então ele tira foto das pessoas, esses olhos que vocês estão vendo aí são olhos de moradores dessa comunidade. E aí ele fotografou, e aí essas fotos são impressas de forma gigante e são coladas, né, nessas casas, esses casebres, né, infelizmente aí, mas aí a gente dá uma nova significação a esses espaços urbanos. Pode adiantar. E aí, olha que coisa interessante aí, né? Eu chamo a atenção porque, Leonardo, o que danado é isso? Mais uma vez, fotocolagem. E eu chamei a atenção, e essa história eu sempre gosto de destacar. Uma primeira intervenção, guarda também essa palavra, o grafite é uma intervenção artística. Guarda essa expressão. O que é uma intervenção na redação, por exemplo? É quando você, artista do Enem, você vai mostrar como o problema pode ser solucionado. Isso é intervenção no Enem, na tua redação. O artista, ele intervém no problema social, né? E aí eu coloquei uma primeira intervenção interrompida temporariamente por um tiroteio, mudou tudo. JR e sua equipe cobriram a enorme escada, uma escadaria aí, que atravessa a parte alta da favela, território de disputa entre traficantes e policiais, com a imagem da avó de um dos meninos assassinados. Eu acho isso muito simbólico. O grafite ou qualquer outra intervenção artística usa o espaço, né, para dar uma nova significação e dar visibilidade. É importante lembrar que já por 2 aninhos aí, o Enem, nos últimos tempos, coloca como temática de redação a palavra invisibilidade. Foi lá, com relação em 2021, para quem lembra do Enem, a questão do registro civil, né? Foi a prova do ano passado com relação às mulheres, né, que têm o trabalho de cuidar. Então, a arte ela pode dar visibilidade. E olha aí, ó, a intervenção, isso não é grafite, tá, gente? Mas isso é arte urbana, a arte que está na rua, a arte que está em acesso, que está em contato, que pode dar contato a qualquer pessoa. Isso é muito legal. E aí, só para fechar, né? Os moradores a reconheceram e entenderam o poder do papel e da cola, né? Até os traficantes permitiram que os franceses passassem 25 dias cobrindo suas fachadas de tijolo com os rostos coloridos das mães, né? Mulheres anônimas que só queriam um bairro melhor. É isso. Acho que a arte urbana é isso aí. E aí, são intervenções que a gente está chamando a atenção aí para, como eu disse, visibilizar os invisíveis. É isso. O que mais? E aí, as fotografias? Não tem como não falar de fotografia sem feitas. Rápido, sem falar de Sebastião Salgado, né, Léo? Exatamente, né? É um nome que eu peço que vocês pesquisem, porque nós temos ainda uma carência muito grande no sistema escolar em relação às artes, e Sebastião Salgado é um brasileiro o mais badalado e mais... O cara já recebeu todas as premiações que alguém na fotografia poderia receber, mas o Brasil não conhece, né? A maior premiação da cultura francesa, ele foi eleito para a Academia Nacional Francesa, Academia de Belas Artes Francesa, é o equivalente a uma Academia Brasileira de Letras, né? Um estrangeiro eleito para esta academia. E muita gente não conhece. E uma coisa, Potita, que a fotografia dele tem uma função social. Quer dizer, sempre apontando problemas. Pode adiantar. Sempre, né, chamando a atenção para alguma coisa. E aí? Olha aí. Grafite. A gente trouxe rapidamente, né? Logo, o grafite, street art. Isso. E também a fotografia, mas a gente vai trazer uma questão de grafite agora. Isso. E é justamente um paralelo que o Léo já traçou na nossa aula, tanto presencial como agora, de como a arte representa a nossa realidade, né? Primeiro, à esquerda, nós temos a arte rupestre e do lado direito, a arte urbana.
qual o paralelo entre os dois? Primeiro, o que é que a gente tem que entender dos dois? Cada um representa a vida cotidiana daquelas pessoas, naqueles momentos, naqueles momentos históricos, só que um tem uma função de crítica social, o outro passa conhecimento, o cotidiano, o cotidiano, expressar o cotidiano, porque uma pessoa vai caçar, vamos desenhar isso aqui para dizer que esse bicho aqui é perigoso. Isso. Como é que e se representar cenas do cotidiano, né? Mas veja, ele pergunta aqui, observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns? Veja, o Enem gosta muito de comparar dois momentos artísticos, tá? Dois movimentos artísticos. E no caso dessa questão foi isso. E é justamente o que eu falei para vocês. A similaridade entre os dois é que eles vão registrar o pensamento e as crenças. Em várias épocas. A gente até chamou a atenção que a arte tem sempre o seu contexto. Sempre. Várias épocas. Então, contextos diferentes, mas cada um, a seu modo, vai registrar a sua época, o seu contexto. Perfeito. Perfeito. E aí, Sebastião Salgado, como a gente chamou a atenção, fotos com caráter de denúncia, né? Ele é esse senhorzinho que está à nossa direita aí, né? Uma outra coisa muito importante sobre Sebastião Salgado, as fotografias, elas vão ter o famoso preto e branco, né? A luz, mais os negros intensos, quer dizer, e sempre o humano, a pessoa, né, o resgate da dignidade, quer dizer, eu vou trazer pessoas anônimas, eu vou trazer pessoas que precisam ser vistas, que precisam ser evidenciadas, mas sempre o centro, quase sempre, o centro das figuras das fotografias do Sebastião são figuras humanas. E aí, só para chamar a atenção, diante uma frase que eu peguei do grande jornalista Jânio de Freitas, diante da fotografia do Sebastião, veio-nos em uma rajada a ternura e a dor, e a culpa e o prazer estético. Quer dizer, a gente às vezes acha bonito, mas a gente sente pena, entre aspas, daquilo que muitas vezes ele está fotografando, né? Inseparáveis e indistinguíveis em uma só rajada, todos os ricos sentimentos que a pobreza emocional dos dias de hoje não foi ainda capaz de consumir. Quer dizer, a gente fica, como é que o cara conseguiu tirar uma foto dessa? E ao mesmo tempo a gente fica com um pouco de pena, de dó daquilo que está sendo retratado, porque quase sempre são figuras humanas invisíveis. Né? Essa é a ideologia do Sebastião. Só uma coisa, se na prova do Enem, se cair Sebastião Salgado, a foto vai estar em preto e branco. Sempre. Então não é defeito do seu caderno. A minha prova não é colorida, não. Mesmo que seja colorida, vai cair foto. Se cair, sempre preto e branco. Perfeito. Olha aí, eu fiz um mosaico aí, né? De fotos, né? Absolutamente. Então, outra coisa, né? Dialogando com o realismo, pessoas comuns, né? Denúncia social, crítica social. Essa imagem da direita aqui, da direita inferior aqui, quer dizer, eu acho, enfim, cada foto uma melhor do que a outra aí, né? Mas enfim, isso é Sebastião Salgado, isso é Brasil, gente, que a gente não conhece. E aí, amigo? E aí? A gente tá encaminhando pro finalmente, não tá? Tem um probleminha aí Foi, deu um problema no slide, mas eu depois repasso para o pessoal corrigido. Perfeito. Mas aqui é importante demais. Perfeito. Imaginem vocês, essa imagem da direita aí, ela remete ao ano de 56, né? Performance, né? Leonardo, o que é a performance? Primeiro que a performance, ela dialoga com diversas linguagens. É uma encenação, pode ter música, né? Muitas vezes tem dança também, tem tecnologia, mas imagine vocês que alguém, aqui vou dar um exemplo bem comum, imagine alguém na Praça da Bandeira, hoje, 2024, um homem, eu não vou dizer meu amigo Potita, porque Potita, mas imagine alguém se vestir com uma saia, né? E desfilar pela Praça da Bandeira. Vai ter um caráter de teatro? Vai. Mas é essa a ideia da performance, né? Provocar e usar, olha o diálogo da performance com o body art. Usar o corpo
como um elemento artístico, né? Como um instrumento, eu coloquei aí, de ação artística. Então, essa ideia aí, inclusive questões de simulados aí, várias vezes já caiu aí. O Flávio Carvalho, isso em São Paulo, o cara andou em São Paulo nos anos 50 do século passado com essa roupinha linda aí, né? Uma roupa feminina. Uma roupa feminina. E aí, olha a atenção que as pessoas, né? Olha o olhar. Eu chamo a atenção particularmente desse rapazinho aqui. O cara tá boquiaberto aqui. Claro, chamando a atenção todo mundo, mas é curioso, né? O olhar que esse rapaz aí... Né? Então, a performance é uma mescla, como eu coloquei, de diversas linguagens, tá? Não tem um local apropriado, quer dizer, é mais comum o espaço aberto, tá? Mas ela pode acontecer, vai falar da grande dama da performance, que é a Marina Abramovic, falaremos sobre ela rapidamente aí também, mas pode acontecer em locais fechados, pode acontecer em locais abertos e sempre com o intuito de provocar, de explorar e de experimentar a arte. Acho que esse é o ponto central da performance. E aí, pô, teria coragem de fazer alguma coisa? Não. Agora, interessante, Léo, que você coloca aqui. Obras de caráter efêmero. O que é efêmero para o afegão médio que não sabe o que é? É aquela coisa, efemeridade, algo que é passageiro, algo que não é diferente da arte clássica. A Mona Lisa foi feita há séculos e está lá no Louvre. Potita não quis ver, mas ela está lá no Louvre. Ou seja, a arte clássica tradicional, ela é feita para durar a eternidade. A arte moderna e principalmente a arte contemporânea são feitas para durarem pouco tempo, são feitas de forma efêmera, né? Com caráter de efemeridade. E aí? Aí a gente vai ter, olha para essa grande, guarda esse nome. Então, ó, recapitula aí. Lygia Clark, né? Neoconcretismo, concretismo, neoconcretismo, Hélio Oiticica, né? Também do concretismo. Agora a gente está falando da grande Marina Abramovic, que é uma das maiores, inclusive tem filmes contando a história dela. Observem, Potita, nessa imagem da esquerda, né? Marina colocou objetos, né? uma obra chamada Rit Zero, né? Ela colocou objetos, você entrava numa sala, ela estaria com seu corpo à disposição do observador, e aí outra vez, o artista e a obra à disposição do espectador. E você tinha 72 objetos, tá? Um monte de objetos aí, ó, batom, pena, uva, tesoura, faca, chicote e uma arma. Então, essa performance dela deu muita polêmica. E essa artista, essa mulher, que ainda está viva, está entre nós ainda, você chegava nessa sala, encontrava essa artista, jovem à época, né, hoje ela já é uma senhora, e você podia usar qualquer objeto, fazer o que você quisesse. Isso é a performance. A performance, ela dá ao espectador uma liberdade, muitas vezes, que é perigosa. Sim. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas pegavam cigarro e queimaram o corpo dela. Alguém cuspia na cara dela. E aí ela teve que parar, depois de algumas pessoas urinaram nela. Tem noção do que a arte pode causar? Então, isso, gente, de caráter absolutamente experimental, de caráter absolutamente transgressor, isso é performance. Agora, indiscutivelmente, a performance mais conhecida, já houve questões de simulados com essa imagenzinha da direita aí, tá? Essa imagem da direita aí. Isso foi... e aí eu pergunto aos meus alunos, professor, pelo amor de Deus, o cara pagar, era uma fila miserável, o cara pagar para o Museu de Arte Moderna em Nova York. Você pagar para sentar-se diante da artista. A artista está presente. E você ficar sentado sem dizer nada, só olhando para a artista. A artista, né, ela está aqui de vermelho, vocês estão observando, e aqui o espectador. Mais uma vez, o espectador em contato com a obra, o espectador fazendo parte da... Ô, Leonardo, aí você pode se perguntar, o que bexiga taboca a pessoa vai pagar para ver isso aí? E aí a resposta, né? Primeiro, nada de fala, zero fala, apenas olhares. A provocação que eu vou fazer, para a gente já encaminhar para os finalmente aí, será que a sociedade contemporânea sabe contemplar
O silêncio. Então, olha o caráter provocativo, Potita, dessa artista. Quer dizer, eu vou usar. E ela ficou isso. Leonardo, tinha alguém que pagava, Leonardo, para muita gente fazia fila. Pois é, para estar ali com ela durante alguns minutos. Né? E aí, o caráter provocativo, separados apenas por uma mesa, cada uma cadeira bem simples, observem um caráter extremamente simples. É isso. Isso é performance. Isso é Marina Abramovic. E uma questãozinha aí, para a gente finalizar. Do Somos 2021. Isso. Os trabalhos artísticos contemporâneos de Beth Moses e Marina Abramovic trazem importantes aspectos demonstrados através da performance. Aí na letra A ele coloca, abordando questões sociais e políticas e lançando propostas de reflexão sobre os problemas da atualidade, como a violência de gênero. Essa acho que não é o propósito da questão, né? Da questões sociais lançando proposta de como violência de gênero, não. Contribuindo para uma reiteração de um modelo tradicional. Parou aí? Reiteração do que é reiteração, repetição, confirmação do que é tradicional, jamais. A gente só vê isso mais no hiperrealismo. Isso. E basicamente só, né? Isso. O pop art tem um pouquinho mais de realidade, é um pouquinho mais contrário, em certa medida, à arte abstrata, contemporânea, só que não é, enfim, não é objetivo aqui. Letra C. Determinando como se deve proceder na criação artística, estabelecendo que a arte parou também parou por aí. Até porque isso aqui é contestado como sendo arte ou não arte, exato, né? Tipo, exato. É como o Léo falou, quem bexiga vai pagar para olhar uma mulher, sentar, ficar olhando no olho de uma mulher assim, sem poder falar nada, é estranho, É verdade. Letra D. Impedindo a produção de outras vertentes de arte que tenham uma proposta mais tradicional, principalmente que apresentem um viés patriarcal. Não. Aí letra E. Introduzindo em um pensamento contemporâneo a destruição de dogmas religiosos feministas que possam limitar as experiências artísticas de vanguarda. Também não. E aí? Então, letra A. A gente ficou naquela do mas... A questão aqui da questões sociais e políticas, né? E lançando propostas de reflexão. Propostas de reflexão. É sempre a ideia da arte contemporânea, seja no body art, seja no land art, seja na performance. Agora, talvez o que não tenha ficado tão claro, né? É como a violência de gênero. Isso pega um pouquinho, mas até por eliminação, né? Por eliminação você descarta o resto, mas realmente não é tão evidente, não. Tudo que a gente ficou assim, a gente leu, ficou... A imagem da performance pública ali fica mais complicada. E aí? Outra questão, né? Essa do poliedro, bacana. Vamos para o comando. A técnica adotada por Marina Abramovic confere à artista, de acordo com o texto, a imortalidade por meio do... Letra A. Rompimento com patrocinadores convencionais. Deixa eu dizer uma coisa. Essa questão aqui a gente precisaria ler o texto. Sabe por quê? Porque ela conseguiu... E essa questão, o poliedro, tem umas questões que são incríveis. Olha o que é que o texto vai dizer. Ela encontrou uma maneira de se tornar imortal. Com a técnica de realidade mista, 36 câmeras de vídeo. Porque ela aliou a performance à tecnologia. Aí, capturam imagens multidimensionais da artista em movimento dentro de um círculo e criam um holograma seu bastante realista, que pode ser acessado pelo público com óculos de realidade virtual. Então, olha uma coisa aí, que ela está acrescentando. Além da performance, fazer uso, tecnologia. Então, ela está sendo monitorada. Sempre que você pressiona o botão, eu posso aparecer na sua sala de estar, no seu jardim. É a obra para quando eu não estiver lá. Ela disse uma entrevista aí. Então, é preciso falar um pouco dessa tecnologia para que a gente não deixe o aluno aí. Mas vamos lá. A técnica adotada por ela confere a ela a imortalidade. Por meio de quê? Rompimento com patrocinadores convencionais. Não foi isso que causou. Não. Crítica a conceitos racionais da área tecnológica. Não foi isso que também tornou imortal. O imortal, no caso, mesmo quando ela morrer, a obra de arte vai poder ser contemplada. Isso. Porque, veja, a grande questão da performance é que você, como é uma arte efêmera, né, tem esse problema que a gente trabalhou, né? Isso. Sendo que você trazer esse componente tecnológico
faz com que a obra vire imortal. Perfeito. Né? A letra C, questionamento do potencial crítico da arte da Não, performance, não. nada a ver. Letra D, aproximação entre a performance Isso. e a tecnologia. E aí quando ela diz, né, cadê? No texto é a obra para quando eu não estiver lá. O que é que permite fazer com que ela esteja lá sem estar lá? A tecnologia. A aproximação entre uma coisa, né, entre a performance e a tecnologia. Porque Perfeito. lembrando, você não vai ficar... Se ela estiver morta daqui a... Não sei quando, eu não sei quantos anos ela tem hoje em dia, mas se ela, quando ela estiver morta... Vai ficar. Como é que você vai fazer a obra de arte dela? Exato. Se ela não vai estar lá. Lembrando que a obra de arte dela precisa da interação com ela. Exato. Então só a tecnologia. Só a tecnologia para fazer fazer isso aí. Letra D. E aí, doutor? Só mais alguns aspectos para E sintetizar. aí é só para fechar. Anota esses conceitos, pessoal. É. Mas foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Gravem isso aqui, tá? O experimentalismo é muito importante, a efemeridade da arte em muitos. Os suportes que são, né, tradicionais e que são rompidos, vários suportes vão aparecer. Você tem O que corpo, a natureza, né? Enfim. A cidade. Isso. Utilização de diferentes materiais, provocações, questionamentos, rupturas, reflexões e aproximação com a cultura popular. Então, assim, grava tudo isso na tua cabeça. Isso aqui vai cair, como o Léo falou, se caírem 5 questões de artes, muito provavelmente 4 vão ser de arte contemporânea, Com ou certeza. 3. É o carro-chefe, né? Não tem Mais como de escapar. 50% vai ser. Com certeza. Então não fuja disso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal no Instagram do nosso querido Leonardo, né? Sempre a gente tá divulgando alguma coisa aí. Exatamente. E não deixem de também se inscrever aqui no canal da Prova, seguir o Aprova Med nas redes sociais. Espero que tenham gostado muito. Deixem seu registro aqui se gostaram. Deixem suas dúvidas também, que estaremos à disposição para A gente está ajudá-los. sempre à disposição para alguma questão do material que ficou dúvida. Leonardo, tem uma questão viajosa, traga para a gente tirar dúvida, enfim. Embora o gabarito esteja comentado, né? Está comentado. Mas... Algumas nem não estão, mas a maioria está. mas enfim, qualquer dúvida, estamos aqui. Valeu demais. Parceria Nota 1000. Esse rapaz aqui, se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Eu agradeço demais ao Aprova, a você, enfim, Igor. Estamos juntos, né? Vai dar tudo certo. Valeu, beleza, pessoal. galera? Valeu!